Boa noite. Oiê, Boa noite. boa noite. Boa noite, Tudo Sandro. Boa noite, pessoal. massa. É que a gente lá no Sarau tem essa. Não sei como que surgiu, se foi eu, se foi alguém que. Quando alguém fala boa noite lá no bar, todo mundo dá um grito muito alto. Boa noite! Assim? Gritando, né? Não, boa noite! Ai, Devolve desculpa. com a energia e tal, assim. Mas aqui a Quer gente tentar? vai. Quer Vamos tentar? improvisando. Vamos! Bora Boa tentar, então. noite! Boa noite! Aê! A gente tem o nosso grito de guerra para iniciar o sarau, que é a nosso grito de guerra. Eu falo uma palavra e você só repete, que é Jaraguá, você repete Guarani, Taipa, Guarani, Sarau Segunda Negra, Guarani e Soró, firmeza permanente. Você vai conseguir lembrar? Acho que sim, vamos. Vamos lá. Jaraguá é, Guarani! Taipas é, Guarani! Sarau Segunda Negra, Guarani! Soró, Ai, firmeza esqueci. permanente. Firmeza permanente! Isso, são lutas do nosso território aqui, dos Queixadas, que eles fizeram uma greve de 7 anos aqui no nosso território, e eles se apelidaram de Queixada, que é aquele porco do mato que ele não corre, se enfrenta, né? Só que era uma luta sem violência, né? Sim, Eles seguiam Martin Luther King, Gandhi, nessa ideia de protestar sem a violência, os queixadas, né? E além disso tem a luta antes ainda dos povos indígenas Guarani. Lembrando que estamos no circuito clandestino, essa é a quinta edição, 2020, terceira etapa, e a gente vai trocar uma ideia. O lado bom é que se fosse no bar, dificilmente você ia poder estar com a gente, que é muito longe de onde você está. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse de onde que você é para a galera. então tá. Oi, gente, eu me chamo Júlio do Rico. Eu sou descendente do povo Macuxi. Eu sou pesquisadora de literatura indígena e eu sou promotora da literatura indígena no Brasil. Eu administro duas páginas no Instagram, que é a do Leia Mulheres Indígenas e Leia Autores Indígenas, e também no YouTube o canal Literatura Indígena Brasileira. Eu fiz tudo isso porque pesquisando, né, e mesmo com uma lacuna enorme durante toda a minha vida, eu não tive contato com nenhum autor indígena, nem no meu, minha creche. Eu me lembraria se tivesse. Eu me lembro das massinhas, dos desenhos, mas não lembro de nenhum autor indígena. E nós morávamos numa região em que tinham indígenas, né? Tinha uma família de indígenas e provavelmente tinha mais, mas a minha memória vai até essa família. E essa família era extremamente estigmatizada, era tomada como selvagens, era tomada como sujos, e elas eram empurradas para fora dessa pequena sociedade que eu vivia. E olha, Sandro, que eu vivia numa comunidade ribeirinha, sabe? Uma comunidade assim que tinha, acho que 500 pessoas no máximo, assim. Então, era uma comunidade muito pequena, sabe? E essa família indígena, né, era sempre muito empurrada ali da sociedade. Então, nem no meu ensino fundamental, nem na minha graduação, nem no meu ensino médio, na minha graduação, nos diferentes espaços que eu vivi, eu estive, sabe, do lado de uma imagem positiva do ser indígena. E eu tendo um corpo indígena, né, reprimi por muito tempo assim essa identidade, porque eu nunca tive espaço para respirar e dizer assim, nossa, eu também sou indígena, né? Tem uma coisa boa em ser indígena, sabe? Então, eu só vim entender tudo isso com 29 anos, 27 anos, hoje eu tenho 29, vou fazer 30 amanhã. Olha só que momento especial estar aqui agora às vésperas de um novo ciclo. E entender isso me fez perceber que essa falta, né, que há na sociedade dominante sobre os povos indígenas e sobre, né, como eles se relacionam com os povos e as culturas indígenas era algo muito urgente. Então, eu criei essas páginas, eu também trabalho na academia no sentido de escrever muito artigo, de estudar, né, de tentar desmistificar um pouco essa, né, essa realidade criada para os povos indígenas
sabe, numa imagem muito engessada de subjetividade, porque não cabe espaço para subjetividade para os indígenas, né? Cabe espaço para o terror, para a violência, para a miséria, para a pobreza material e cultural. Então, com o intuito de promover uma imagem positiva dos indígenas, né, eu tento atuar em todas as frentes que eu posso. E aí é isso, assim, esse é o meu rolê, o meu trabalho, eu acordo, durmo respirando isso, sou totalmente realizada, eu acho que essa minha luta de vida é minha luta eterna, sabe? Minha luta ancestral, e eu estou muito, muito forte, muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter ter encontrado o Thiago, sabe, que tem, né, apoiado essa luta. Eu vejo sempre vocês assim, compartilhando o material que eu faço, endossando essa luta. Então, e esse circuito clandestino é incrível, sabe, para mostrar que nós somos irmãos, sabe, os pretos e os indígenas tem uma memória ancestral nessa luta. A gente comunga com a terra, a gente comunga com os ancestrais, a gente comunga com a natureza. E muito embora a branquitude tente afastar esse sentimento de irmandade, a gente sente, né, quando está um do lado do outro, sabe, esse afeto que a branquitude tenta apagar a todo custo, mas que ela não consegue, porque a branquitude não tem afeto, né? A gente tem afeto. E aí eu tô muito, sabe, muito feliz, assim, de estar nessa parceria, nessa firmeza. Eu quero muito agradecer o espaço de fala aqui. Eu nem sei quanto tempo a gente tem. Me Não, avisa, tá? a gente, quando tem convidado, né, até no bar mesmo, a gente não costuma, a maioria dos sarais pega nome das pessoas e vai convidando para recitar. O Sarau Segunda Negra não tem isso, né? Você vai a hora que você quiser. E quando tem convidado, a gente deixa o convidado começar. Sempre foi assim. E essa primeira hora é para a gente trocar ideia mesmo. E no segundo tempo do sarau, aqui a gente abre outra live, a galera vai entrar e vai trocar ideia, vai seguir o curso normal do sarau Segunda Negra. É muito bom ouvir isso aí que você falou agora. Já me identifiquei já com muita coisa, não é diferente aqui no todo o meu ensino. Tem chance de saber, era folclore, né? Folclore. Era folclore e eu vendo os índios aqui na quebrada, lá no Pico do Jaraguá. E eu perguntava para meu pai e para minha mãe por que eles estavam ali e os professores falavam que ele era folclore. Era uma contradição. Para ver se a gente consegue, tem muita coisa aqui para perguntar. E a galera pode fazer pergunta aí também. Você falou um pouquinho da sua infância ali, ribeirinho, né, e tal. Eu queria que você pegasse um pouco ali, você na infância já com intimidade já com as letras e tal, como que a literatura chegou até você, né? Ou como você chegou até a literatura? Como que foi isso, esse encanto? Nossa, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito das letras, e chegou até o ponto de se formar, né, em letras. Então, eu acho que eu não me lembro exatamente, né, assim, qual foi o meu primeiro texto, qual foi o meu primeiro escrito, mas eu me lembro que na infância eu comprei aqueles caderninhos, porque a agenda era fora da realidade, né? A agenda não dava, era caderninho mesmo e a gente tinha que decorar. E eu decorei com encadernar, que se chama, né? A gente chamava encadernar livros, encadernar cadernos, assim, que era colocar uma capinha bonitinha e tal, para proteger o livro, para que no próximo ano, né? E aí eu lembro que eu fiz, né, eu fiz isso com um caderninho e coloquei um adesivo de uma bruxinha nesse caderno, e esse caderno era super valioso, porque eu não sabia quando que ia ter outro, né? E lá eu escrevi os meus primeiros textos. E minha mãe guardou esse caderno por anos, sabe? Então, às vezes eu voltava no caderninho, na adolescência eu voltava, então na juventude eu voltei no caderninho e nossa, eu já gostava das letras, nossa, eu tinha uns 9 anos, assim, quando eu era muito criança. Mas eu sempre escrevi, né? Eu costumo sentir, Sandro, que até entender minha identidade indígena, eu escrevia em estado de fantasma. Porque eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que escrever, eu não sabia o que anunciar no mundo. Então, eu estive durante muitos anos, sabe, em um estado latente da vida, sabe, vivendo com muitas feridas, com muita angústia, sabe, talvez eu já tenha tido depressão, não sei, né, mas eu me lembro, assim, que durante muito tempo eu vivi muito mal,
de não me entender, né? De não entender, sabe, essa minha realidade no mundo. E quando eu entendi, de fato, eu tive esse encontro com a identidade indígena, sabe, uma coisa que estava bem na minha cara, bem em mim mesma, eu soube o que dizer para o mundo e eu acho que isso, então, tomou uma forma de verdade, né? Então, assim, tem vários poemas publicados no Face, vários poemas, assim, escritos ao longo da vida, mas nenhum deles faz sentido. Nenhum, assim, sabe? Nenhum, não tem nenhum que possa passar uma mensagem de vida até depois dos 27 anos. E eu acho, então, que a literatura, como técnica e instrumento, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Mas ela vem, sabe, tomar esse conteúdo bem muito recente, com 27 anos, que foi, né, uns 3 anos atrás. E aí, desde então, assim, ele tem tomado forma, né? Uma forma que é também... O meu corpo me anuncia. E essa enunciação, né, ela se materializa na palavra. E essa palavra expressa também, né, muito que vem de mim. E eu acho que a literatura, para mim, está nesse movimento circular, né? De mim para o livro, do livro para mim, sabe? Né? E a gente vai se complementando nessa grande viagem que é a vida. E aproveitando aqui para, né, para responder uma pergunta enunciada ali, tipo, a literatura indígena, ela traz muito da filosofia indígena, né? E nós indígenas vamos incorporando isso também. Então, assim, o que é chamado de mito, que provavelmente foi que, né, os teus professores, pais disseram que era folclore, coisas do passado, né, são filosofias indígenas. E aí tem uma característica muito importante da filosofia indígena. Diferente da filosofia ocidentalizada, em que ela é exposta, né, ela é trazida para a sociedade por meio de um sujeito. Você tem a filosofia de Hegel, você tem a filosofia, né, do Kant, você tem a filosofia do Bacon, você tem a filosofia do Jürgen Habermas, assim, você tem a filosofia, para falar um mais contemporâneo, então você tem a filosofia de vários caras que se enquadram, né, de certa forma, em uma escola, em um estudo, mas a força, né, dessa enunciação é do sujeito. As filosofias indígenas, elas não funcionam assim. As filosofias indígenas, elas são coletivas. Então, muito raro você vai encontrar nas culturas indígenas a filosofia de um sujeito. Né? Você vai encontrar a filosofia guarani, você vai encontrar a filosofia... Né? Porque nem seria, de fato, o termo filosofia. Assim, a gente faz um paralelo, né? Que é uma forma de dar sentido ao mundo dos povos. E isso seria o que seria a filosofia, refletir sobre o eu, sobre a vida. Todos os povos indígenas fazem, mas fazem de forma coletiva. Então, o saber, né, é compartilhado. E isso é muito importante e muito bonito, né, das culturas indígenas. Uma coisa que é muito da característica ocidentalizada é que o saber fica detido, às vezes, num grupo específico que possui privilégio e acesso àquele saber. Né? E entre as culturas indígenas, e eu vejo as culturas africanas também, não sei se é o termo correto, pode até me ensinar também, né? Elas são compartilhadas, né? Então elas não ficam só com cacique, porque à medida que, né, as pessoas vão envelhecendo, vão atingindo outras idades, né, elas vão também tomando outros conhecimentos. Mas não é uma coisa, assim, sabe, muito circunscrita a um sujeito. E aí isso, eu acho que o fato de, né, estudar literatura tem me ensinado muito a ver essas outras perspectivas de mundo, essas perspectivas de outros povos. E tem sido incrível, assim, isso também na minha formação, né? Não sei se respondi a tua Mas, pergunta. sim, é porque é um momento ali do pensamento coletivo, né? Da oralidade, é outra pegada, né? Essa filosofia é muito coletiva, né? Você fez o Da, paralelo ali, é, muito, da, muito legal. da forma como se vive o mundo, né? Eu fico Sim. imaginando assim que essa relação, eu estava até pensando esses dias, né, sobre o ateísmo entre os indígenas. Como que você vai? Eu ainda não vi nenhuma pessoa que seja indígena se declarar ateísta, sabe? E aí eu fico pensando que isso é muito difícil, considerando que a espiritualidade, que seria chamado pela sociedade dominante de religião,
As espiritualidades estão na floresta. Como que você vai negar a floresta? Como que você vai negar a vida? Como que você vai negar o rio? Como que você vai negar, sabe, a árvore? Como que você vai negar tudo isso? Então, é muito incrível como, né, essa forma de espiritualidade é compartilhada e ela, né, não tá dentro, foge daquele paradigma natureza-cultura, porque a natureza, como os indígenas costumam dizer, né, os intelectuais acham muito massa isso, a terra é a nossa mãe, né? Então, sabe, não tem o que a gente vê muito na cidade, o que a gente vê nas sociedades com características ocidentalizadas de enquadrar e separar tudo, né? A gente tem uma relação mais orgânica com a vida, com a terra, e isso é sensacional, só sensacional, sabe? né? Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, acadêmica. E se você teve muita luta, muito conflito dentro da faculdade, assim. Na minha graduação eu tive muitos. Nossa, o negócio é. Eu digo Sério. até de financeiro, de tudo, de ideias que o professor passava e eu falava que eu entrava em conflito com ele, mostrando o outro lado, né? Mano, beleza, esse lado aí existe, mas tem outro. Você teve muito conflito ou não? Foi tranquilo, você conseguiu se descobrir lá dentro e rolou tudo bem. Como que foi sua trajetória? E ainda Aí é. continua, né? Sim, tá. Eu tô no último ano do doutorado, no último semestre, e se der tudo certinho daqui, É pronto, isso. acabou, e aí eu vou fazer as minhas coisas. Mas não tem, né, Sandro, tipo, eu não tive muito. Vou tirar pelo meu doutorado que eu sabia mais ou menos o que eu queria, né? Mas no doutorado eu não tive muito conflito com os professores porque eu não sabia responder, né? Então eu tive muito conflito comigo, porque era muito fácil ver meus professores falando assim: ah, mas ele era minoria, mas agora ele está na cidade. Ele era minoria, mas agora ele está com uma condição melhor de vida. Ou então, ah, mas por que tem que ser literatura indígena e literatura negra? Não é literatura? Então, eu não tinha respostas para essas enunciações racistas na época que, sabe, que foram pronunciadas pelos professores brancos que estavam em situação de privilégio. Hoje eu saberia dizer que no caso da literatura indígena há uma demarcação, né? Literatura indígena, literatura negra, é uma demarcação, né, que passa por diversos âmbitos raciais, de classe, e que é uma luta para a gente se tornar presente. Então, a gente gostaria muito de se chamar só de literatura, mas esse universal, como a gente estava falando ontem que você viu na conversa, né, ali no Sim. domingo, esse universal é uma categoria da raça branca que toma para si sabe, diminui, inferioriza todos os outros povos, né, grupos, gênero. Então, tipo, tem que, se não tiver no modelo dela, o universal serve. E é muito foda isso, porque e eu vejo muito isso, irmãos mesmo falando, né, assim, ah, não, mas todos nós somos seres humanos. É engraçado que essa humanidade, ela só parece estar dando certo para os brancos, porque eles É. têm acesso à saúde, à educação, à cultura, capital simbólico, né, não vivem na miséria, não é o maior número de encarcerados no país, né, não sofrem racismo todo dia, toda hora, todo minuto tem que ficar, sabe, às vezes sufocados, né, às vezes a gente quer cultivar um pouco da nossa subjetividade, do nosso orgulho, mas tem que ficar enfrentando a desgraça do racismo toda hora, ali nos apontando o dedo e querendo nos diminuir. Ah, vá, né? Então É. hoje eu queria fazer o doutorado de novo, Sandro, sabe? Eu queria estar lá na sala de aula do primeiro dia, fazendo todas as cadeiras, porque eu acho que isso seria, sabe, um sacode nos professores, né? Seria um sacode no meu programa de pós-graduação, que só tem a mim, como indígena, que entrou pela ampla concorrência ou pelo que eles falam, pelo mérito, né? Então, assim, é muito estranho que não tenha política de cotas no meu programa de pós-graduação. E que nem vai ter, provavelmente, sendo um programa de pós-graduação nota 7 no país. Então, assim, com essa nota 7 não tem diversidade, né, na minha universidade, que é a PUC do Rio Grande do Sul, uma universidade extremamente branca, né, e da qual hoje eu gostaria muito de, né, de voltar, assim, e apresentar essa outra perspectiva,
E acho que... Então, os conflitos foram internos, porque eu sabia que estava errado, sabia que tinha alguma coisa errada, que não estava certo, sabia que colocar um autor indígena na ementa num semestre não mudaria a situação da questão indígena no curso de letras. Sabia que agora, né, sabia poxa, só era eu. Que coisa doida isso, né? Mas é isso, já tô, os conflitos internos serão eternos, né? Serão eternos. E a gente vai Eternos, né? lidando com eles aos poucos, mas pelo menos em termos de resposta coletiva, a gente já tô um pouquinho mais preparada. Mano, muito massa. Esses conflitos em faculdade é embaçado. Eu tive algum. Teve uma professora que ela falava que era um curso de música. E eu respondia, eu fazia todos os trabalhos, tudo. Ela não era música, né? Era uma outra matéria, que era licenciatura também, e ela falava que eu respondia tudo com música. Tudo era música. Ah, mas tudo você faz música? Aí eu falei pra ela, enquanto você não exalta a música, eu exalto, mano. Tudo que eu vou fazer é música, tá no curso de música. Ah, mas é música, não é? Mas só que mas era um trabalho com música, com argumento, conteúdo, então ela não poderia falar, não pode, não existe, né? Entre outros conflitos, como você falou, esses conflitos vão continuar. Eu vi uma entrevista sua no UOL, e você falou de uma coisa que me fez pensar muito, mano, me refletir assim, eu não tinha pensado nisso e na entrevista não aprofunda tanto, que é o lance do movimento negro, né? De pegar meio que todos os pardos e falar que é negro. Não, Uhum. é todo mundo negro e tal. E não, meu avô é indígena, do Pernambuco. Já tem uma origem, né? Então eu pensei nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse lance do pardo, de, essas cores que eles inventaram aí e tal. Par, o pardo é negro ou é índio? Ou pode ser os dois? Depende da pessoa se reconhecer. Tá, muito legal essa tua pergunta, né? A gente tem parado para refletir um pouco mais sobre ela ultimamente. Tá. A gente sabe que no Brasil teve políticas de embranquecimento, né, com a população negra e não foi diferente com a população indígena, ainda que de forma mais sutil. Mas no caso da população indígena, houve uma estratégia etnocida para tentar tirar a identidade dos indígenas, né? E aí uma característica é a mestiçagem. Lembrando que qual é o primeiro documento considerado do país? O documento nacional. É a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, de 1500. Quem são o primeiro povo que ele descreve como parda? São os indígenas, né? Então, já ali a gente já começa um conflito, né, com parda e indígena, com essas duas categorias de cor e raça, que muitas vezes se confunde, né? Inclusive o IBGE às vezes traz cor barra raça. Mas uma das políticas, né, de embranquecimento dos indígenas foi a mestiçagem estimulada pelo Império Português, né, nas capitanias ou, né, nesses aldeamentos. Aí a ideia do Império era a de que casasse português com indígenas, né, e vice-versa. E aí isso, toda essa aldeia então seria mestiça. O que eles fizeram depois foi criar uma lei de terras, onde eles reconheciam que não havia mais indígenas ali naquele aldeamento, porque todos eram mestiços. Então, aquele aldeamento não poderia mais pertencer aos indígenas. Então, essa foi uma estratégia para roubar a terra dos indígenas. E assim nasce Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, para citar alguns casos. Né? Então, a partir da lei de terras, da mestiçagem, é que eles conseguem roubar os territórios indígenas. E supostamente pensando que eles estavam preocupados com uma lei indigenista, e óbvio que não estavam, né? Em 1757, o Marquês de Pombal fez vigorar uma lei chamada Diretório dos Índios, né? Então, no então 1750, século XVIII ainda, eles declararam que o indígena que falasse a língua portuguesa,
O indígena que deixasse de andar nu na floresta e começasse a usar roupas. Que vivesse em casas, né, com esse formato quadrado, diferente das ocas, né, das casas tradicionais, e que parasse de fazer seus costumes, seria considerado integrado. E aí, essa integração garantiria, digamos, a civilidade ao indígena. E óbvio que isso, nada disso, gente, é pacífico, tá? Tudo isso é com muita morte, com muita guerra, com muita desgraça mesmo. Então, esse Diretório dos Índios, então, postulou os primeiros princípios da integração. Esses princípios da integração vão ser repetidos, né, pelas constituições futuras quando o indígena aparece. Porque às vezes ele fica 100 anos sem aparecer em constituição nenhuma e não tem nenhuma legislação para falar sobre a questão indígena. Essa lei vai ser repetida, esses princípios vai ser repetidos, Sandro, em 1973, né? Ou seja, ontem, em 1973, com o Estatuto do Índio, que ainda preconizava a integração do indígena à sociedade brasileira. Lembrando que a integração dele significava que ele deixaria, quando aprendesse todas essas características, né, ou adotasse esses outros costumes do colonizador, ele deixaria de ser indígena. Então ele teria outra identidade. A identidade mais certa seria a identidade parda, mas um parda civilizado, certo? Lembrando que na instituição da República, né, ficou e uma nova identidade, digamos, uma identidade de, né, povo brasileiro, a gente tem dois momentos assim que são muito importantes para o indígena, que é a do indígena que sai do estado natural e do indígena que vai para o estado civil, que tem os documentos, né, que tem uma identidade de civilização. Tá, no Diretório dos Índios eles tinham um objetivo, que era transformar esses indígenas, né, em soldados de fronteiras, para os espanhóis, os holandeses, né, não invadirem esses territórios. Então eles, né, sendo civilizados e a favor da coroa, eles, né, estariam ali nas fronteiras defendendo. Posteriormente, no caso do Estatuto do Índio, obra para ser mão de obra, para ser mão de obra barata, para ser mão de obra capitalista, 1973. Esses princípios vão cair por terra em 1988 na Constituição Federal, quando é garantido ao indígena o direito à sua identidade étnica, aos seus territórios tradicionais, que seriam demarcados em 5 anos, já se vão mais de 30 e essas terras não foram demarcadas, né, dadas aos povos indígenas por direito. E aí, então, né, para te contextualizar, veja que a identidade do sujeito indígena ela foi constantemente atacada. Inclusive, né, não podendo ser reconhecido enquanto indígena. Então, os cartórios sempre registraram, né, esse sujeito que não podia ser indígena enquanto parda. E aí essa é uma categoria que vão se colocando, né, os não brancos, para falar a verdade. Então, muitos indígenas, inclusive que vivem em contexto de aldeia hoje, são registrados, quando nascem, como pardas ainda. Esses indígenas que vivem em contexto de aldeia, que têm documentos, né, de aldeados, documentos do povo e tal, um documento oficial que garante certos direitos para esses indígenas em aldeamento. O que acontece é que, né, como a gente está em 1988, num piscar de olhos era literalmente ontem, não tem 30 anos, mais de 30 anos, assim, 32. E como a gente não pôde ter acesso à educação por uma estratégia de sobrevivência, a gente não está, tipo, nas universidades, a gente não está em outros segmentos sociais, né? Muitas vezes a gente, né, tá à margem ou diluído em outras identidades, mesmo com o parda no registro de nascimento. Então a gente está como caboclo, mestiço, ribeirinho, né? Essas outras identidades, né, que pegam, bugre, muitas vezes bugre, né? Com essas outras identidades assim que afastam a identidade indígena. O que o movimento negro fez foi que, em 2010, com o Estatuto da Igualdade Racial, ela, por meio desse levantamento do censo do IBGE, né, que tem uma classificação de negra e uma classificação de parda, viu que os negros, óbvio, por conta do etnocídio também, né, lembrando que somos os povos que mais vivem etnocídio no Brasil,
por conta dessa falta de autorreconhecimento do povo negro, enquanto negro, né, ela viu que dava para puxar essa categoria para si, já que, por exemplo, em Salvador, 80% da população se declara parda. 80% da população é negra, mas se vê como parda. Então, pegando esses dados, né, ela somou para conseguir instituir a lei do Estatuto da Igualdade Racial e conseguir políticas de ações afirmativas. Né? Aí o que não entra aí? Não entra o indígena. Não entra o indígena pardo. Né? Aí, supondo que o indígena que não esteja por dentro dessas questões políticas, ele vai fazer uma inscrição para o vestibular. Aí lá, de repente, ele se declara parda e ele quer entrar pelas cotas. A banca vai dizer o quê? Que ele é indígena. Mas ele não pode ser indígena se ele não tem o documento, né? O documento de indígena que precisa ter para ser reconhecido indígena no Brasil. Então ele está nesse não lugar, né? E esse vácuo dessa lei, ela não atinge todos esses outros indígenas pardos que estão nesse não lugar, nesse entre-lugar, entre ser parda indígena ou ser parda negro e ser literalmente indígena. Né? E aí, pensando nesses dados, assim, foi que a gente, né, tem convocado para a luta também o movimento negro para reconhecer, né, que existe sim no Brasil indígenas pardos que são classificados e categorizados como pardos, para a gente também repensar na nossa inserção na estrutura social, né, na luta contra o antirracismo, porque, Sandro, se fala em questão antirracista, não se fala do indígena. Aí do indígena se fala sobre discriminação, preconceito, mas não se fala de racismo. Nós somos um povo literalmente racializado no Brasil, também. Talvez até, né, o primeiro. Então é muito importante que aqui, né, a gente compactue ou firme esse pacto, sabe, de lutar juntos contra o racismo. Não tem emancipação para o povo negro se não tiver emancipação para o povo indígena. Né? E assim sucessivamente. A minha luta não está forte enquanto o meu irmão ali está sendo oprimido, está sendo violentado, né? Está sendo destruído também. E aí foi mais ou menos isso que eu, né, que não pude desenvolver mais na entrevista, mas basicamente era isso. Massa, obrigado por isso. Eu fiquei muito. Não, essa pergunta eu vou ter que fazer para ela, porque eu não tinha pensado desse lado. Realmente é isso mesmo. Vamos. Eu não sei se acho que não teve mais pergunta. Quem quiser. Se a gente não viu a pergunta, repete ela aqui que a gente pega. A gente fica prestando atenção nas ideias. Mas eu tenho uma. Agora vamos falar do livro. Do seu livro, que é uma Tomakushi, outras histórias. Essa construção aí. E depois vamos conversar que eu vou querer. Ele tem a venda, dá pra gente comprar e enviar. Então a gente, ó, quem quiser o livro dela, ela vai trocar uma ideia, chama no direct. Eu vou pegar um porque a gente já vai deixar guardado pro Sarau Segunda Negra também, quando voltar pro bar, e pra gente ler aqui nas lives também. Fala um pouco dessa obra aí. Então, o Wilson Makushi escreveu, eu escrevi num processo tipo de 2 anos depois O Thiago tem, né? O Thiago tem meu livro. Tô com batom olha, aqui. Thiago, não falou nada, hein, mano? Caramba! Nossa, foi muito legal. O livro eu escrevi, como eu te falei, nesse processo de autoafirmação, de entendimento, né, do que é ser indígena. E aí também resgatando as memórias da minha bisa, com quem eu morei quando eu era criança e com quem eu escutei histórias traduzidas, porque a minha avó ela não falava a língua portuguesa comigo, ela falava em Makushi com a cuidadora dela, que morava com ela, e ela me traduzia contando a história. Que é um pouco o que acontece de fato no livro, né? Essa presença da tradução num lugar que é multilingüe. Ali na região de Circo Roraima, eles falam Makushi, língua portuguesa, Makushi, Taurepang, Wapixana, inglês e espanhol. Então é uma região assim plurilingüe, sabe? É muito incrível. E então eu escrevi Eu Sou Makushi e Outras Histórias, vou mostrar aqui. É o nome do livro. Eu escrevi para um concurso indígena, que é, inclusive, se tiver algum parente, aqui é um concurso chamado Tamoios,
é um concurso destinado a descobrir novos escritores indígenas no Brasil e acontece desde 2004 e é uma promoção via Daniel Munduruku, Instituto UCA e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então é uma parceria bem legal, né? Então vários parentes têm aparecido nesse cenário da escrita, da literatura por causa desse concurso. E foi isso. Eu escrevi esse livro, né? Eu dei uma ampliada nele depois do concurso e eu enviei ele para a editora Caos e Letras, né? E foi muito legal a recepção, assim, foi muito, tipo, muito... Aceitei, assim, eu achei que ia levar vários nãos na cara, aquela história do escritor triste, sabe? De enfrentar 1 milhão de fracassos, assim, e eu não tive esse sentimento, essa experiência. Provavelmente terei horrores na minha vida, mas para esse livro eu não tive. E foi muito legal esse projeto. E eles fizeram uma capa linda, assim, tem ilustrações do Gustavo Caboclo. Eu É bonito mesmo. achei uma ideia muito, muito legal, assim, conseguiu traduzir um pouco que... Olha só, né? Eu quase não falo isso, assim, porque eu acho que às vezes está implícito, mas eu vou falar hoje. Tipo, achei muito genial, assim, que eu tô falando que eu sou macuxi, né? E eles não fizeram um rosto, que é um fenótipo meu isso aqui, né? Eles não fizeram um rosto porque para tentar lançar a ideia das identidades coletivas, né? Eu sou o povo sou eu também, e eu achei que ficou uma proposta muito, muito massa. Então, galera, só chama ela no direct aí no Instagram para trocar ideia sobre essa obra. No evento do Circuito Clandestino Jaraguá Guarani no Facebook, no Sarau Segunda Negra no Facebook, no Circuito Clandestino na página, eu postei a entrevista que ela deu pro UOL lá, quem quiser ir lá, porque ela também vai ter, ela deixou, e eu postei também acho que 6 obras que você deixou de recomendações, tá lá também, para a gente se aprofundar mais, porque aqui não dá para a gente falar de tudo, é muito difícil, o tempo ele é curto. E a gente, infelizmente, já está meio que caminhando para o final. Mas tem outra coisa que inspira a gente. Tem uma pergunta aqui, na verdade, que eu vou usar. Da Kate. Você acha que é possível descolonizar a academia ou tem que existir um modelo de ensino próprio? Justamente por conta dessa multipluralidade. Eu acho que a descolonização começa pondo em xeque a própria branquitude, né? A descolonização começa pondo em xeque os pilares com os quais ela cimentou a nossa educação. Então, questionar esse lugar de privilégio, questionar os referenciais epistêmicos, os referenciais que silenciam povos e que promovem, sabe, um modelo de vida, um modelo de homem, um modelo de humanidade. A gente começa por aí, questionando a branquitude. Às vezes a gente quer, né? Eu falo isso porque eu já fiz muito isso, sabe? Procurar respostas em outros grupos, em outros povos, sabe? Para soluções assim né? Soluções que são problemas criados pela própria modernidade. E eu acho que, né? A gente passa pelo viés crítico de dissolver, de desconstruir, sabe? Um modelo de vida que nos foi imposto secularmente, não pelos indígenas e pelos negros, mas pela própria branquitude, pelos senhores coloniais, pelos escravagistas, né, por esses senhores, esses latifundiários, aristocratas. É por eles. Então a gente começa desconstruindo isso para dar oportunidade, porque quem cultiva a monocultura econômica e a monocultura do saber é a branquitude. Não são os indígenas. Então, quando você consegue, né, desconstruir essa ideia de monocultura do amor, monocultura econômica, monocultura política, monocultura, sabe, da literatura, quando você consegue desconstruir isso, você abre espaço para a diversidade. Porque os povos indígenas, eles são plurais, os povos negros também. E aí é muito incrível que você, né, fica mais aberto. E eu vou falando isso pela experiência, assim, de lidar com os indígenas, né? De lidar com outras comunidades, sabe? Sabe, poder me permitir ter outra visão de mundo, dar outros sentidos aos mundos que não esse que eu fui ensinado.
Então, eu acho que sim, eu acho que a nossa descolonização acadêmica começa pela branquitude e depois dá espaço, né, para essas outras perspectivas. E aí, uma questão muito importante. Quando eu falo de desconstrução, eu falo de dar espaço para outras perspectivas. É por isso que você primeiro tem que desconstruir essa ideia do mono. Ah, eu vou achar uma epistemologia, eu vou achar uma metodologia, eu vou achar uma forma, né, que possa substituir. A gente não quer interpretar o mesmo paradigma. Então a ideia não é interpretar o mesmo paradigma, porque se você é que nem, ó, vou dar um exemplo aqui. Essa semana semana passada eu compartilhei uma imagem muito bonita de um chimarrão, né? Aí na imagem do chimarrão que dizia assim, o chimarrão é indígena, né? Na imagem do chimarrão tinha uma imagem de Abiyala, né, do José Torres Garcia, que é a América invertida. A América invertida faz parte de um mesmo paradigma. A América invertida, ela tá de cabeça para baixo, interpretada dentro do mesmo paradigma. Aí você pega um outro modelo, no caso o modelo do Guamán Poma de Ayala, que pega uma geopolítica Tawantinsuyo, né, e faz um mapa, né, diferente do que o José Torres Garcia fez, que foi só inverter o mapa de América e apresenta uma outra perspectiva. Então eu tenho pensado nessa metodologia de, para além de interpretar o mesmo paradigma, né, eu quero desconstruir esse paradigma, eu poder ter a oportunidade de pensar outras perspectivas. Né? Então, assim, eu não quero ficar no mais do mesmo. Ah, eu não vou destruir só o José de Alencar e o Gonçalves Dias, que coitados, assim, eu destruo eles toda vez que eu posso. Não quero destruir só eles e ficar ali nessa interpretação. Eu quero, ao lado deles, mostrar que esse etnocídio é péssimo, mas que do outro lado, da outra ponta no indígena, tem o orgulho do pertencimento étnico, tem a alegria de ser indígena, tem a alegria de pegar a canoa, descer o rio, viver piracemas, fazer ritual da formiga, fazer o ritual do tucandeira, sabe? Ler uma narrativa que fale sobre constelações, entender que o povo de Sana começa o mundo a partir dessa constelação da garça, e isso tem um motivo, sabe? Então, sabe, que caiba um espaço, né, para subjetividades, para essa beleza, assim, que não é mostrada, óbvio, né? Então é isso, eu acho que, né, se eu posso hoje pensar numa resposta, ou em várias respostas, seria a gente desconstruir esse modelo hegemônico de poder que nos apaga, que nos mata, e dar espaço, não dar voz, né? Dar espaço para escutar essas outras perspectivas, que são muito, muito ricas, né? E elas precisam ser, sim, ser valorizadas, ser promovidas. Acho que é isso. Ah, Mário de Andrade, mas eu acho que a gente vai ter tempo para entrar nesse tema aí não, hein, vai. Mário de Andrade aí já vai. Porque eu estudei o Mário de Andrade. Merece, tá? Uma resposta merece. Então, Não, dá tempo. Deixa eu ver. não, tô falando assim, só respondendo aqui, se Macunaíma merece desconstrução, merece, né? Por exemplo, quem é que Porra, associa o Macunaíma ao povo Macuxi, ao povo Wapixana? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando eu falo Macunaíma? Mas é de cara, Mário de Andrade e modernidade. Não, Mário de Andrade e modernista, literatura brasileira, né? Seriam essas três palavras-chave. E se eu te falar que o Macunaíma é demiurgo do povo Macuxi, está presente nas narrativas cosmológicas do povo Wapixana? Como assim? Né? Então, e por que ninguém sabe que nem existe? Por que ninguém sabe que existe o povo Macuxi, o Wapixana Taurepang ali, na região do Circo Roraima, que tem, né, o Macunaíma como uma entidade, né? Então, assim, merece desconstrução, sim, senhor, mas isso numa outra live. porque essa aí tem vários conflitos com o Mário de Andrade. Né? Tem uma biblioteca no centro de São Paulo. Acho que é a maior que tem, que chama Mário de Andrade. E tem uma coisa lá. Macuxi não, né? Uma biblioteca chamada Macuxi não, né? Não tem mais Mário de Andrade. E eu queria falar um pouco o que inspira o circuito clandestino a acontecer, né? Desde 2017. Como eu sou de bandas, né? Tem bandas autorais, a gente não tem espaço para tocar, porque a galera quer tocar cover. E a gente inventou o circuito clandestino para ter a nossa turnê na quebrada. A gente começou a circular nos espaços
que deixava a gente tocar. Então a gente criava a nossa turnê, a gente, como sempre, né, a gente cria nossas oportunidades. E o circuito clandestino de Jaraguá-Guarani veio quando a gente começou a se aproximar mais das aldeias. Aí veio a ideia do circuito clandestino de Jaraguá-Guarani para falar com esse tema no território noroeste aqui de São Paulo inteiro, abordando esse assunto, né? Aí muita gente ainda fala, pô, mas o Brasil inteiro é indígena, São Paulo inteiro é Guarani. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas se a gente não quebrar o estereótipo do indígena aqui na quebrada, que é muito forte ainda, a gente não vai conquistar nada. A gente tem que conquistar o nosso território, as pessoas daqui que podem fazer, propagar essa coisa tão bonita que é a cultura indígena para mais pessoas. Mas aqui a gente tem um conflito muito grande ainda entre favelas e aldeias, por isso que a gente sempre fala, né, de favelas e aldeias, tentando conectar esses povos, né? E os povos da floresta e os povos da favela, vem dos povos da floresta, que teve como que é que tira a borracha, seringueiros, né? Seringueiros tem um doc um canal no YouTube muito bom, mano, Diplomática é o nome do canal, e ele entrevista as pessoas que participaram dessa construção inteira aí dos povos da floresta, essa união. E isso inspira muito a gente, né? Em outro contexto, lógico, a gente já está em outro contexto da cidade, então os povos da favela e os povos da floresta. Tentando sempre unir esses povos. Eu queria que você falasse para a última, assim, né? Porque eu acho que essa aqui dá para falar um pouquinho mais rápido, dessa parada do contexto, né? Indígena contexto urbano, indígena contexto aldeia, se esse termo é correto, usar ele, como que funciona esse termo? Tá, essa daqui eu aprendi com a parenta Geni, né? E eu tenho aprendido muito com ela. E então tá. E aí isso vem para as identidades racializadas, né? No caso da questão indígena, por exemplo, há um grande... tudo isso que eu falei do Diretório dos Índios, dos princípios da integração, né? Eles são o racismo, né? Contra os indígenas. Então, existe durante muito tempo, assim, uma forma de apagamento dessas identidades. Inclusive está presente na memória hoje, né? Você vira e mexe, você escuta. Nossa, ele tem celular, ele deixou de ser indígena, ele deixou de ser índio. Nossa, ele tem cartão de crédito. Ele tá com né? roupa. Nossa, ele tá vestido, então ele não é mais índio. Aí você tá todo, né, o corpo ali, mas ele não é índio, né? Índio não é um termo que eu uso muito, não, mas aproveito para, né, falar essas frases. Nossa, índio de Hilux, para falar supostamente dos indígenas privilegiados no Brasil. Mas a ideia é que nessa racialização e nessa tentativa de apagar a identidade indígena, né, aí a sociedade formula o termo índio urbano como se fosse uma identidade. Mas isso só funciona para esse grupo racializado. Porque você não escuta o branco urbano. Ah, não, ele é branco urbano. Ah, ele é um branco, né, da fazenda, ele é um branco aldeado. Você não escuta esse termo. Isso vai ser forjado sobre o indígena, né, para limitar um pouco os seus trânsitos. Né? E isso é uma forma etnocida de falar dos seus... de pôr em xeque a sua identidade, né? Ah, ele é índio urbano. Então ele vai ser o quê, se não for, né? Você vai ficar só urbano? Não, ele nunca vai ser só urbano e nunca vai ser só índio, né, também. Mas a proposta, então, é pensarmos que essas identidades, né, elas têm um trânsito entre culturas, elas têm trânsito entre fronteiras, né? E essas identidades, assim, elas acabam, embora sendo postas em xeque, elas são tomadas pelo movimento indígena para corrigir essas falhas, né? Como é o caso Então, os indígenas, em vez de falar, eu sou índio urbano, eles falam, não, eu sou indígena que vive em contexto urbano, né? Ah, então eu sou um indígena que vive em contexto de aldeia. Né, que é para tentar mais ou menos explicar que essas identidades essencializadas estão ali para pôr em xeque, né, os seus espaços, as suas tentativas de demarcações simbólicas, né, de ocupar esses outros espaços. Mas, né, como te falei, assim, para o povo negro também não tem. Tipo
tipo assim, porque não é uma identidade, assim, você não dá a dizer assim, para dizer, vai deixar de ser negro ou vai deixar de ser, né, se viver na cidade. É. Como o grupo está inserido, né, há mais tempo do que os indígenas na cidade, você não encontra, então, a frase, ele é um negro urbano, porque já está lá na cidade. Então, nesse quesito, a branquitude não tem como atacar a identidade de vocês, né? Ela vai atacar por outras formas, pelo colorismo, dando outros nomes, né? Do moreno, claro, até outros nomes mais pejorativos. No caso do indígena é esse, então. Uma tentativa de minar, né, os seus trânsitos, limitar as suas movimentações entre diferentes contextos e pôr em xeque a própria identidade essencializada que ele criou, né? Porque daí ele quer... É um negócio muito paradoxal e esquizofrênico, para falar a verdade. Porque ele quer, a sociedade quer reconhecer o indígena como aquele que fala a língua materna, não obstante ter imposto por lei a língua portuguesa. Ele quer que o indígena ande nu, embora tenha expandido tanto as suas cidades, porque nem ocupa direito, né? Porque dava para construir prédios, colocar todo mundo lá, né, na cidade, em vez de expandir tanto, mas ele quer expandir. Que capitalismo é isso, que é expansão, expansão, expansão. É o mote do capitalismo. Então ele expande pegando esses territórios indígenas, mas ele quer o indígena lá, né, falando a língua portuguesa na aldeia, embora a cidade vá lá e engula a aldeia. E ele quer esse indígena sem o acesso aos capitais simbólicos mesmo, né? Porque você lembra quando foi que o celular entrou na nossa vida? De verdade, assim, foi lá para 2001, né? 2002. Eu Peraí, fui mais, então, né? O bagulho foi louco. não, para mim foi 2017, sei lá, foi bem ter acesso ao celular. Mas o celular chegou na nossa sociedade na década de 2000. Então, peraí, até a década de 2000, você que não tinha celular era o quê? Já que, né, a gente deixou de ser indígena, você deixou de ser o quê ao ter o celular? Você vai ser norte-americano agora? Você vai ser europeu? Ou você vai ser sul-coreano? Né? Sabendo que Samsung é sul-coreana. Você vai ser o quê? Né? Então é isso, assim, são armadilhas etnocidas, né, que tentam minar essas identidades, e o índio urbano é uma delas, né, para sutilmente pôr em xeque lá essa identidade indígena. E é isso. Estamos chegando ao finalzinho, suas considerações finais antes de cair a live. Muito obrigado, que troca, que aprendizado, vai ter muito mais, com certeza. Então, suas considerações finais, por favor. Eu quero ler um poema. Deixa eu ver se eu leio um poema, um trechinho aqui. Qualquer coisa, deixa, você dá as considerações finais, entra no segundo tempo e lê o poema. Então tá. Gente, muito obrigada por acompanharem esse nosso bate-papo. Eu estou muito feliz de estar aqui no Sarau Segunda Negra. Muito feliz de ter encontrado o Sandro, de ter, né, o Thiago, que estão fazendo toda essa coisa linda, sabe? O circuito clandestino do Jaraguá e Guarani é isso mesmo, e é o que eu sinto, sabe? É uma tentativa de trabalhar no quintal de casa. Né? Não adianta você falar para o Brasil que os povos negros e indígenas são irmãos se ali da favela e da aldeia vocês não conseguem nem dialogar e dizer,